Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Então, pessoal, tem 23 pessoas online. Áudio tá ok, câmera tá ok. Boa noite aí, pessoal. Opa, beleza, áudio tá ok. Pessoal, vamos só aguardar um pouquinho. A gente chegar em torno de 100 pessoas online. Temos, por enquanto, 26. Vamos esperar em torno de uns 2 minutinhos até entrar mais gente, aí a gente começa definitivamente, beleza? Bom, pessoal, aí. De onde vocês são, pessoal? São Paulo, Rio de Janeiro? De onde põe a cidade de onde vocês estão assistindo, por favor? Ó, Santo André, Balneário Camboriú, Newton Braga. O Newton tá aí? Pô, será que o Newton tá aí? Legal, hein? Porto Alegre, Natal, Campinas, São Paulo, Passo Fundo. Pô, bacana. Brasil aí em peso. São José dos Campos. Boa. Travou? Alguém tá. Conexão tá ruim? O pessoal comentou que travou. O áudio tá ok, vídeo tá ok. Pô, Newton Braga é um grande culpado por eu ter entrado na eletrônica, hein? Poxa, o Nilton é a nossa Então, culpa dele referência ter aí, todo né? esse webinar hoje. Caramba! Quantas revistas, sabe, eletrônica Pô, usaram de cara, referência, velho? tinha um livrinho de eletrônica que meu pai tinha do detector de mentira, cara. Apresentei isso no projeto como projeto de feira de ciências, cara. No segundo grau. Cara, sensacional. Ajudou muito no técnico, na faculdade. Caramba, cara, agora eu fiquei orgulhoso de mim, hein? Agora eu tô responsa Pois ainda. é, cara. Pô, o Nilton tá online. Tá bom, acho que Grande. é grande referência, né? Exatamente, cara. Então tá bom, acho que é bom. Vamos começar então. Acho que voltou, né, pessoal? Então acho que não tá travado, não, né? Se tiver travado, avisa no chat, por favor. Beleza, então vamos lá. Boa noite novamente. Meu nome é Henrique Rossi, eu sou do Embarcados. Estamos aí para mais um webinar do Embarcados. A gente realiza webinars mensalmente e o webinar de hoje é sobre inovação. E o nosso convidado especial é o Ricardo Tapas. Eu vou depois passar para ele se apresentar. Vou primeiro me apresentar aqui. Eu sou formado em engenharia elétrica, trabalho com sistemas embarcados há mais em torno de 12 anos. Trabalho basicamente com firmware, bare metal,
Linux embarcado são as áreas que eu gosto mais de atuar. Né? Então, e agora eu deixo o Ricardo se apresentar um pouquinho. Então, eu sou Ricardo, também sou engenheiro eletricista, também trabalho com eletrônica embarcada desde a graduação, já falei ocupado aqui. Tá certo, né? O foco sempre foi a parte mais de lógica programável, FPGA, e mais ou menos no meio dessa caminhada eu comecei a me interessar pela parte de gestão e comecei a me aprofundar na parte de gestão de pessoas, gestão de projetos, e inovação é meio que um caminho inerente quando a gente fala de gestão de pessoas, porque inovação só vem de gente. Se tu quer gerenciar a inovação, em algum momento acaba tendo que aprender a gerenciar a gente. Trabalhei bastante tempo em algumas empresas de telecom. Hoje, divido meu tempo entre escrever alguns artigos para o blog Repositório, para o Embarcados, e tocar a minha empresa, a Repo, que é onde eu trabalho com mais essa parte de gestão de P&D e gestão de inovação. Bacana. E para quem não conhece o Embarcados é uma plataforma de sistemas embarcados no Brasil. A gente divulga conteúdo diariamente, de forma gratuita, então todo dia tem um artigo novo para o pessoal. E temos também a nossa plataforma Experience, onde a gente concentra as nossas iniciativas aí de webinar e eventos presenciais. Mais para frente eu vou passar o link para vocês do Experience, se vocês já não conhecem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Mouser, que está patrocinando este webinar para a gente. E, para quem não conhece a Mouser, né, é uma grande distribuidora de componentes eletrônicos, placas, soluções aí na área de embarcados. Quem não conhece, eu faço convite aí para entrar no site deles. É bem bacana. E o nosso portal Experience está com o link aqui, né? experience.embarcados.com.br, e lá vocês vão encontrar todos os nossos webinars, inclusive o próximo, né? Já faço o convite aí, se cadastrem, que vai ser sobre redes mesh com o Diogo Branquinho, da Texas. Vai mostrar como que as soluções da Microchip na área de IoT podem resolver seus problemas de conexão aí com o mundo externo. Né? Então, façam também seu cadastro nesse webinar, vai ser bem bacana. Bem, acho que é isso. Vou passar a bola aí para o Tafas para tocar o webinar, então a palavra é sua, Tafas. Bom, pessoal, esse webinar, eu diria, é uma versão refinada e atualizada de uma palestra que eu fiz no CIESP Campinas, a respeito de quando a inovação se torna um problema, né? A gente sempre ouve falar que inovação é uma coisa muito boa, e então, será que ela pode ser um problema? A gente vai conversar sobre isso. Tem uma pesquisa, eu sempre gosto de apresentar os webinars com uma pesquisa para saber qual é que é onde está o balizamento do público com relação a comportamento frente à inovação. A gente avalia, eu sempre gosto de avaliar a empresa, o chefe e o cara, o sujeito em questão. Então, tá aí o QR Code. Quem quiser copiar o link, acredito que o Henrique deva colocar esse link no chat para ficar mais fácil de acessar. Quem já quiser respondendo por celular, tudo bem. Não é uma pesquisa muito longa, eu não acredito que vá reduzir a experiência de vocês com este webinar. Logo eu vou colocar o link para vocês aí. Então, depois de botar o link aí, Henrique pode daí passar o slide. Então, pessoal, eu tenho uma frase que uma vez eu utilizei no antigo repositório do Ricardo, hoje só repositório, porque ele não é mais um blog só meu, em que eu comento que o Brasil é um país de inventores ou copiadores. E a gente inventa coisas
e depois a gente tem um buraco, e aí a gente copia as coisas que os outros melhoraram. Então, eu acho que o maior exemplo um exemplo que eu gosto de utilizar é que todo mundo sabe quem foi esse figura, e a gente sai no tapa com os americanos para dizer quem foi que inventou, quem foi que não foi nós, foram eles, foram nós, foram... Então a gente acredita de pé junto que Santos Dumont inventou o avião, só que a gente negligencia completamente todo o resto. A indústria da aviação, por mais que, tá bom, ele inventou, mas o que ele fez com isso? E pode passar, Henrique, por favor. E a gente não conhece ninguém, muito pouca gente sabe quem é esse figura daqui. É Dmitry Lavaux, que foi o cara que construiu e efetuou o primeiro voo comercial. Então a gente não está nem aí para o cara que empreendeu, a gente não está nem aí para o cara que inovou, a gente não está nem aí para o cara que desenvolveu. A gente dá bola para o inventor. E hoje a gente tem uma indústria de aviação que, exceto talvez pela Embraer, que acaba ainda usando muito componente pronto, a gente não tem um desenvolvimento avançado aqui no Brasil. Então a gente nunca se preocupou em valorizar esse cara, a gente se preocupou no Santos Dumont. E às vezes inventar uma coisa é bem menos importante do que pegar alguma invenção e transformar ela numa indústria. Então a gente valoriza o pioneirismo, mas a gente não valoriza a aplicação de melhoria. Isso é um ponto de problema, porque acaba gerando uma visão, um entendimento bastante distorcido do que é inovação, e acaba fazendo com que a gente acabe acreditando em algumas lendas e mitos. Por exemplo, a velha lenda da garagem, que tem se falando bastante, a gente valoriza, a HP nasceu numa garagem, o Google nasceu numa garagem, a Apple nasceu numa garagem, e eu achei fantástico o Steve Wozniak dizendo que a história da garagem não era bem assim. Ou seja, não era uma questão de invenção, eles pegaram algumas coisas que já existiam, melhoraram, transformaram num produto e fundaram a Apple. Então, não foi assim, tipo, vou inventar o computador na garagem. Tipo, vou lá para a garagem porque estou com uma ideia e quero inventar algo novo. E de certa forma, isso polui um pouco o que faz com que a gente não seja, a gente deixe de valorizar a pessoa inovadora. A gente diz, esse cara só melhorou o que tinha. Pô, justamente isso é inovação. Henrique, pode passar, por favor? Então, aí vem algumas coisas que eu gosto de fazer esse pequeno nivelamento. Inventar é fazer o invento de, é criar. Pegar o que não existia, existir. Renovar. Eu posso pegar uma coisa que já existe e dar uma roupagem diferente nela. Inovar, que aí vem o ponto, e que é o que se fala bastante, que muito pouca gente entende, é que inovar é introduzir novidades em alguma coisa. Eu posso até utilizar a invenção de algo para renovar outro. Então, por exemplo, eu gosto muito do exemplo do transporte. Alguém inventou o carro para inovar nos transportes. Então, não quer dizer que essas coisas são totalmente independentes, que elas não coexistem, que elas não trabalhem em conjunto. Então, por exemplo, a invenção do avião não necessariamente inovou no sentido das pessoas se transportarem por maiores distâncias em menos tempo. Então, quem pegou o avião e usou isso como uma indústria, inovou de fato. Então, essa distinção é importante, porque eu começo daí a entender um pouco mais e olhar com outros olhos, por exemplo, certas políticas que existem em prática que teoricamente fomentam inovação, mas na verdade fomentam invenção, por exemplo. Por outro lado, eu também disse que que o Brasil é um país de copiadores. Se nós for avaliar, a gente tem muita empresa que só faz manufatura aqui no Brasil, que nem sequer inovam os produtos que eles manufaturam aqui. Então, talvez o maior ícone desse modelo seja a própria Zona Franca de Manaus com relação a televisores. Os televisores, hoje, nem a adoção de um padrão de TV digital bem, diria, singular, nos protegeu dos televisores já virem prontos a serem montados aqui.
ou talvez no máximo utilizar algum recurso de leis de incentivo para que esses televisores passem a gozar desses incentivos. Então se faz algum desenvolvimento mínimo, se é que a gente pode chamar isso de desenvolvimento. Então eu acabo tendo no Brasil um buraco, que é o que eu comentei, entre a invenção e a produção. Então eu invento, não faço nada com isso, lá pelas tantas alguém transforma isso num produto e aí volta para a gente como algo pronto em que a gente está copiando. Então, um outro exemplo para a gente avaliar que esse gap ele existe, não é pequeno, é a gente avaliar que nós não somos um país ruim de ciência, mas nós somos um país um pouco ruim de tecnologia. E então a gente tem um buraco que tem várias explicações, não é, mas assim, para o nosso ponto aqui esse buraco acaba impactando diretamente no ponto de inovação. Pode passar, Henrique. Bom, inovação é engraçado, porque todo mundo sabe que precisa. Todo mundo entende a necessidade, todo mundo faz questão de dizer que investe nisso. E eu diria que um dos sintomas curiosos de tudo isso é que ainda se fala tanto de algo que é tão óbvio, que é porque, apesar de se falar, muito pouca realmente está fazendo alguma coisa de fato de concreto a respeito dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Então aí a gente começa a avaliar, tipo, vamos avaliar o ambiente. Questão de funding. Pô, a gente tem um monte de programa para pesquisa. A gente tem um monte de programa para produção. A gente tem um monte de programa para novos produtos. Aí, tem a burocracia, temos. Mas, assim, eu não acredito que esse seja realmente o empecilho. A questão é que a gente ainda é muito receoso de correr risco. E quando eu digo correr risco, eu digo correr qualquer risco. A gente também está tendo um fenômeno engraçado, que é inovação de palco. Eu já tinha ouvido falar no empreendedorismo de palco, mas recentemente eu descobri que existe inovação de palco. Então, a empresa vai lá, gasta um dinheirão do caramba, monta um ambiente todo descolado, com um monte de puff para a galera ficar sentada. E acaba daí sendo se parece muito inovador, parece um ambiente disruptivo. Aí eu acho engraçado nesse tipo de ambiente, que eu digo, experimenta fazer o oposto então. Experimenta andar, por exemplo, formalmente vestido num lugar desse. Os caras quase vão te bater. Ou seja, se coloca uma roupagem inovadora, muito mais de quebrar algum paradigma, mas na verdade aquilo é só uma vestimenta. Outro caso curioso de inovação de palco. Um dia desses, uns anos atrás, eu tinha pego um avião para o Rio Grande do Sul, e na revista dessa companhia aérea, eles colocaram que eles inovaram novamente ao pintar um avião de rosa. Eu até entendo o motivo da campanha, que era do tal do Outubro Rosa, e louvável a ação, mas seria isso uma inovação? Mudou o jeito com que as pessoas voam? Mudou o preço de passagem? Mudou o serviço? Não mudou nada. Só fez uma campanha de marketing. Então eles colocaram, inovou ao pintar um avião. Você disse, olha, talvez inventaram alguma moda de botar os aviões temáticos, talvez tenham inovado ao fazer com que cada avião tenha um nome diferente, um adesivo, ou alguma informação de propaganda, coisa assim, mas inovar ao pintar um avião de rosa, eu acho que é forçar um pouco a barra. Então, além do termo ser interpretado muitas vezes errado, a gente ainda tem o problema que ele dele ser entendido errado, a gente tem ainda o uso errado do termo.
Então acaba sendo que inovar começa a se tornar cada vez mais difícil, que é assim, as empresas têm programa de inovação, mas o que é inovar? E um terceiro ponto que eu coloco inovação é um processo que é incremental e tem que gerar impacto. Não existe inovação sem impacto. Então, vem a história do avião pintado de rosa. Qual é o impacto de um avião pintado de rosa? Talvez alguma coisa de relações públicas, pegar bem algo para a imagem. Desculpe, isso não é inovar. Então, para gerar esse impacto também não adianta aquela tendência a querer ser disruptivo. Eu quero inventar algo novo. Vou inventar a máquina do tempo, sei lá. Então, inovação é um processo de gestão, é basicamente simples, a gente sabe que precisa versionar tudo. Mas mesmo para nós não é um conhecimento muito antigo. Se desenvolve embarcados no Brasil há provavelmente muito mais tempo antes até de eu ser nascido. Questão de versionamento, eu já vi pessoas discutirem a real necessidade de versionar algum conteúdo. E aí eu pergunto, se eu não gerenciar meu conhecimento, como é que eu vou como é que eu vou ter um processo incremental em cima desse conhecimento? A resposta é, não vou ter. E se for avaliar, fugindo um pouco do nosso mercado de embarcados, é impressionante quando você apresenta para um advogado uma ferramenta de DIF. Eles ficam maravilhados, surpresos, como se fosse uma tecnologia de outro mundo. E é um DIF. Então, então eles pegam uma petição, batem com outra petição, fazem um diff delas e vê o que tem de diferente. E os caras começaram... Quando eu mostrei isso para alguns conhecidos, eles acharam assim, nossa, que coisa sensacional de outro mundo. Então, assim... se eu não tenho conhecimento, se eu não acumulo ele, eu também não tenho como inovar em cima dele. E o terceiro é o seguinte, é um processo incremental que depende de gente, eu não posso ficar perdendo pessoas. Então, se eu perder as pessoas, elas não podem irem, e infelizmente acontece as pessoas trocarem de emprego, ganharem na Mega Sena, ou seja lá o que venha a ter acontecido para a pessoa deixar a companhia, eu não posso perder tudo que essa pessoa sabe. Então, e aí eu respondo a pergunta, título, e já resumindo. Primeiro, inovação eu faço e entro com vontade, e entro com recurso, e entro com gestão, ou eu não faço. E se eu não faço, ela se torna um problema. E quando é que se torna um problema? Quando o meu concorrente inova e eu não inovo. Então aí a inovação virou um problema do cão. Se os outros estão inovando e eu não estou, eu estou ficando para trás. Mas, mais uma vez, todo mundo sabe e ainda se fala da necessidade. Por quê? Porque realmente, de concreto, muito pouca coisa está acontecendo. Aí vem a história do impacto. Concreto é o quê? Eu tenho que gerar uma inovação com impacto. Pode passar o slide, Henrique. Só uma pergunta do Newton. Oi. Ele faz a pergunta, inovação exige criatividade. Criatividade pode ser ensinada nos cursos técnicos e de engenharia, na sua opinião? Eu acho que criatividade é um negócio que todo mundo já tem meio de fábrica. Eu acho que ela pode ser exercitada, é meio que nem cognição. Todo mundo tem capacidade de aprender. E é o exercício dessa capacidade que faz a gente ter mais ou menos facilidade em aprender coisas novas. Criatividade, eu acredito que todo mundo tenha e pode aprender coisas. E eu entendo que criatividade também é esse processo incremental. Então, ele é muito parecido com inovação. Eu pego tudo que eu já vi, que eu já aprendi, mudo aqui, mudo ali e gero um quadro novo, ou gero uma figura nova, uma solução nova, um produto novo, ou seja lá o que for, partindo de certas coisas que já existem. Então, eu diria que é muito mais difícil para uma criança ser criativo, por incrível que pareça, que para um adulto. As pessoas dizem assim, mas bem capaz, é que a criança vai ter aquela fantasia, ela se dá essa liberdade e a gente, às vezes, se tolheu dessa liberdade. Mas eu acredito que sim, dá para ser ensinado, dá para ser trabalhado, dá para ser exercitado. Não sei se no formato atual de escola isso seria possível, talvez tenha que mudar um pouco, mas eu acredito que sim, que criatividade dá,
E como eu disse, eu acredito que a criatividade é de certa forma, um processo incremental. Então, eu acho que é possível sim. Bom, Beleza. vou seguir aqui. Então, a gente tem daí, então, sabendo que a gente precisa inovar, porque ela vai se tornar um problema se o meu concorrente inova ou não inovo, sabendo as situações que a gente tem de problema no Brasil. Dá para pensar nessa saga que eu vou citar agora, como sendo saga de produto, saga de departamento ou qualquer coisa parecida. Mas alguém começa uma empresa, começa uma empreitada, começa um projeto. Normalmente sempre vai ter alguém que vai ser muitas vezes um inventor ou um idealizador daquele negócio. Às vezes a empresa busca algum tipo de redução de custo num determinado nicho, às vezes quer determinar um novo processo para redução, ou produzir aumentar a produtividade. Eu li que alguém falou de fazer mais com menos. Então, alguma coisa nessa linha. Aí a empresa muitas vezes lança com pioneirismo e se estabelece no mercado. Em algum momento surge a concorrência. E ela, se tiver alguém ganhando dinheiro no mercado, a não ser que tenha alguém garantindo um monopólio, vai surgir um concorrente. Na pior das hipóteses, alguém vai dizer, para aí um pouquinho, esse cara está ganhando todo esse dinheiro sozinho, nem pensar. E aí entra nesse mercado também. Bom, em algum momento também o grande inventor, o grande idealizador do projeto se aposenta, é promovido, vira gerente, ou seja lá o que acontece. E aí entra a história da gestão de conhecimento. O que acontece que às vezes a empresa o produto perde a capacidade de trabalhar e melhorar aquele produto. Toda oportunidade de melhoria perdida é uma oportunidade de ganho de competitividade perdido. E aí a gente tem uma situação que muita gente já deve ter visto. O que a empresa faz? Quando a empresa começa a sentir falta da inovação, começa a fazer qualquer coisa menos pensar direito. Eu costumo dizer que começa a decidir tudo com o trato digestivo e não é com a ponta de cima no estômago, é com a ponta de trás. E aí entra num ponto que não tem mais retorno muitas vezes. Ela gastou um dinheirão do cão para tentar se manter no mercado, não conseguiu, porque perdeu o bonde, aí está sem dinheiro, sem produto e com um monte de salário atrasado. E muitas vezes é uma empresa que a gente viu faturando milhões acaba pior que uma startup. Por quê? Falta de inovação. E a gente vê, e é engraçado que às vezes dá tempo de se reabilitar, por incrível que pareça, andei lendo sobre. Eu normalmente usava como caso negativo o caso Kodak, que caiu fora, foi chutada para fora do mercado, de alguma maneira sobreviveu e agora está investindo em criptomoeda para registro de fotos. Eu não li direito exatamente onde eles estão se metendo, mas é algo com blockchain. E parece que eles estão voltando. As ações já valorizaram, já tem perspectiva de aumento de faturamento, ou seja, foi um exemplo um exemplo em U, na perna de entrada, quando eles inventaram a câmera digital e não fizeram nada com isso. Mais um caso de invenção sem desenvolvimento da ideia, sem inovação. Então, inventei a câmera digital, cara, isso aqui, senta em cima, isso não serve para nada. Aí a Sony ganhou dinheiro, sei lá, a cacetada de empresa ganhou dinheiro, chutaram a Kodak para fora do mercado, e eles tomaram um ferro tão grande, ficaram anos tentando se reerguer da porrada, parece que acharam um caminho aí com blockchain, e entrando antes de Sony, de todo mundo, para fotógrafo, usando ainda como é que vamos dizer, um resto um finzinho de prestígio que eles têm com os fotógrafos. Então, são exemplos engraçados de empresa que
inventam, mas perdem a mão. E então, eu diria que são exemplos que bem próximos da realidade, então não pode passar, Henrique. Tem uma outra pergunta do Daniel. Uhum. É um mito que nosso sistema educacional dificulta a inovação? É uma boa pergunta. Eu acho que o nosso modelo educacional ele dificulta a inovação porque ele dificulta um negócio um pouco mais básico, ele dificulta o aprendizado. Então, se eu não ensino nada para as pessoas, como é que eu vou esperar que elas inovem? E eu sou um pouco pessimista nesse ponto, porque eu não estou vendo uma melhora muito grande com relação à qualidade do ensino. E nem digo que botar mais gente em sala de aula vai resolver. Eu notei isso porque quando eu fui dar uma palestra, uma vez, uma semana de engenharia, eu comecei a palestra, pessoal, quem está com o celular aí, se eu falar alguma palavra maluca ou falar alguma coisa que vocês não entenderam, uma frase que vocês vão querer entender um pouco mais, pega aí, dá uma googleada aí. Por favor, se alguém tiver com Pokémon GO, tiver um Pikachu por aí, me avisa. Ou seja, eu não pedi para eles desligarem o celular, pedi para botar no silencioso, mas utilizarem o celular como parte interativa da ferramenta. E recentemente eu vi um post no LinkedIn em que um cara dizia justamente isso, quer melhorar a educação, acaba com o WhatsApp, com... Cara, são as ferramentas que existem, é que nem quando alguém inventou o livro, dizia que, não, quer melhorar a educação, acaba com o livro. É a ferramenta que tem, a internet está aí, vamos usar a favor, põe as pessoas na sala de aula a fazerem a internet como parte do modelo de aprendizado, que no fundo é o que a gente faz dentro de uma empresa. Eu recebo uma tarefa, não faço ideia do que meu chefe me falou. Só, agora tu vai fazer um desentortador de bananas. Caramba, existe isso. Tu vai estudar para ver como é que é uma banana, como é que desentorta, quais são os problemas de desentortar banana, e aí uma hora tu vai chegar e vai começar a especificar um produto para desentortar banana. Então, se a gente já faz isso e usa a internet, por que não botar dentro da sala de aula? Então, eu sou muito a favor também do modelo de academia, aquele modelo mais grego, em que sentavam as pessoas e começavam a conversar sobre o que elas sabiam e ficava uma troca entre pessoas que sabem alguma coisa. Infelizmente, eu não estou vendo essa troca ser tão frequente. Talvez nos cursos de mestrado ela dá uma melhorada. Tem um pouco de pena de muita gente entrar na graduação esperando um terceiro grau igual ao segundo grau, igual ao primeiro grau. Eu sei de caso de mãe que olha boletim de filho na faculdade. Pelo amor de Deus, né? Então, mas enfim. Não sei se eu respondi a pergunta, espero que sim. Bom, dando seguimento, o que toda empresa quer é encontrar o seu potinho de ouro no fim do arco-íris. Então, eu quero inovar para encontrar mais dinheiro. Então, o arco-íris seria a inovação e o potinho de ouro o que eu colho dessa inovação. A questão que todo mundo diz assim, mas parei um pouquinho, se para inovar eu preciso gastar, será que dá para inovar e gerar dinheiro? A resposta é sim e não. Óbvio que num primeiro momento eu tenho que investir. Mas é possível investir inovar sem investimento. Cara, no mínimo alguém vai ter que gastar tempo pensando. Então, no mínimo, fosfato. Então, existe investimento sempre. Não se inova sem investimento. Sem investimento não vai se fazer a mesma coisa. Então, no mínimo, a empresa vai ter que pegar e parar um time, ou botar alguém para conversar, ou vai ter que gerar um tipo de reunião, um painel, alguma coisa, para as pessoas conversarem e terem ideia. Isso é investimento. Está investindo tempo das pessoas. Em vez de, sei lá, na linha de os profissionais estarem na linha de produção, eles estão num workshop lá interno da companhia tentando descobrir como reduzir custos. Ela investiu. A questão é que uma empresa não precisa necessariamente viver de venda de tecnologia para ferir o resultado com inovação. A empresa pode fazer, por exemplo, revisão de investimento. Botamos uma nova funcionalidade no produto. Quanto isso aumentou nossas vendas? Aumentou muito, pouco, nada?
Uma empresa, por exemplo, que começa a fazer uma melhor gestão do conhecimento, ou seja, começa a ter um processo de inovação incremental. O grande resultado disso seria um processo de inovação incremental. Começa a ver que seu tempo médio de projeto começa a cair. Então, quer dizer que o custo, o NRE do projeto começa a cair. Eu explico o que é NRE depois. A empresa começa a ter uma frequência maior de novos produtos e novas funcionalidades no mercado, a ponto de quase que fazer um tecnobullying dos concorrentes. E quando o concorrente lança o produto para empatar, ela lança logo em seguida um com mais funcionalidades no mesmo preço. Então, é muito rápido aferir o impacto de inovação. Mas eu tenho que fazer o dever de casa, eu tenho que ter bons processos de gestão, e por bons processos não preciso ter tudo radicalmente documentado e registrado, eu preciso ter pelo menos algum controle das coisas. E aí eu consigo, por exemplo, avaliar aqui um departamento de P&D, qual foi o impacto dele no faturamento da companhia. Olha, investir em P&D nessa companhia me gera 15% a mais de venda todo ano. Pronto, eu já tenho uma medida, eu já sei o quanto eu posso investir. Então, eu já posso fazer um melhor controle do meu investimento, saber qual é o efeito positivo ou negativo da inovação na minha empresa. Pode passar, Henrique. Opa. Só uma pergunta a mais que o pessoal fez aqui, o Felipe. Qual é a sua opinião com relação à propriedade intelectual com relação à inovação? Propriedade intelectual, no caso patente, e assegurar a exclusividade de mercado. Eu sou do seguinte ponto. Eu acho que tentar fazer qualquer maneira forçada que uma empresa não trabalhe com um produto que uma outra inventou, eu acho que tem lá o seu mérito, tem sua função de existir. Eu não acredito muito que funcione. Porque sempre vai existir um país ou um cliente menor ou alguma coisa, o controle disso é muito difícil. E do jeito que se montou o sistema de patentes, está sendo uma grande barreira para a entrada de novos produtos. Então, acho que foi a Samsung ou a Apple patenteou o tablet, e aí utilizaram aquele filme, o 2001, uma Odisseia, que as pessoas estavam na mão com um dispositivo que era igual a um tablet. E diziam assim, não, isso não foi isso, não. Inventou o tablet, porque, entendeu? Então, eu acho que é mais danoso do que... Eu acho que já teve a sua virtude, eu acho que hoje em dia já é muito mais danoso do que incentivador. A quantia de gente, quantia de ideia que a gente tem acaba sendo muito mais uma barreira para a entrada de novos players no mercado do que a proteção para o lucro, para a capitalização em função tipo, inventei um negócio, gastei dinheiro, comecei a ganhar dinheiro com aquilo, e aí já vem um cara aí e entra em cima de mim. Só que assim, vamos lá, o Ricardo faz a patente de algum negócio, aí o Google resolve que vai utilizar aquele produto, ele vai pegar e vai lançar uma também, e não vai estar nem aí para mim. Então, agora... aí a Samsung vai lá, compra minha patente para bater em cima do Google. É mais ou menos isso que o sistema está montado hoje em dia. Então, eu não acredito muito que ele proteja a inovação. Ele é uma ferramenta de briga de cachorro grande. E nós, os formiguinhas da inovação, acho que a gente acaba sendo espectador disso. Então, essa briga no ecossistema raramente atinge a startup, a empresa pequena, porque... até o produto da empresa pequena decolar, a patente já expirou, coisa parecida. Não sei se respondi, mas a minha opinião é que não ajuda muito. Bom, outro ponto que eu gosto de colocar de por que inovação pode se tornar um problema é que em função são, como eu disse, custa. Custa com gente, inovação só vem de gente. Por enquanto, não sabemos o que os computadores vão fazer em breve com inteligência artificial, mas por enquanto, até onde eu sei, e dado o estado atual da inteligência artificial, ainda depende muito mais de gente do que de qualquer coisa.
Talvez essa palestra se torne obsoleta por causa disso em alguns anos. Mas eu tenho um custo para chegar numa nova tecnologia, e é esse custo para chegar numa nova tecnologia que acaba sendo um fator determinante de quanto vale essa tecnologia. Então, eu costumo dizer o seguinte, o que impede, fui lá e inventei um produto. Uma coisa é o preço do produto no mercado. Então, o que eu falo é um pouco polêmico, mas, por exemplo, o valor da aplicação do Arduino vale muito mais do que o valor da tecnologia envolvida. Então, assim, são coisas diferentes. O valor da tecnologia nem sempre acompanha o valor do produto. Porque se a gente olhar a arquitetura, um produto extremamente simples, uma placa razoavelmente simples, só que tem um grande valor, por quê? Porque é acelera, pelas suas aplicações e tudo mais. Então, não é um produto difícil de se reproduzir, não é uma tecnologia difícil de se obter. Então, o valor da tecnologia está muito abaixo do valor do produto. Então, eu gosto de utilizar esse exemplo, porque ele acaba sendo um pouco chocante. Mas peraí, Arduino vale pra caramba. Assim, ele vale como produto, não como tecnologia. Então, e esse investimento em tecnologia é o quê? Quanto custaria para alguém refazer aquele projeto? Eu diria que de todos os custos com relação a uma tecnologia, o principal deles é tempo. Por exemplo, e é um custo indireto, né? Tempo e risco, eu diria, são os dois. Os dois que eu acho principais, os dois são indiretos. Porque, quanto tempo levaria para alguém reproduzir aquele teu resultado? E quais os riscos dele não conseguir? Por exemplo, teve que empregar 10 caras, top de linha, melhores engenheiros, programadores que tu tem conhecimento, para chegar naquele produto em 1 ano. Um cara utilizando talvez uma mão de obra não tão qualificada, o risco dele não chegar em lugar nenhum é muito grande. Desse dinheiro todo ir embora. Então, tudo isso acaba agregando no custo, além do tempo perdido de não ter o produto no mercado. Então, às vezes, o risco e o custo de tempo acabam sendo muito maiores e acabam fazendo que, mesmo que uma tecnologia desenvolvida por um cara só, tenha um valor de horas trabalhadas de 10, 12 caras. Então, essas são as coisas que acabam gerando custos para se inovar, diretos e indiretos. Então, custo de oportunidade, eu diria que sempre que alguém for introduzir um produto, isso sempre vai ser levado em consideração. E pode passar aí, por favor, Henrique. E por fim, terminando quase que um nivelamento, longuinho esse nivelamento, até porque eu introduzo alguns conceitos. Conceitos básicos NRE, o custo de Non-Recurring Engineering, custo de engenharia para desenvolver alguma coisa. O Unit Cost é o custo das peças para fabricação de um produto. ROI, retorno de investimento. OPEX e CAPEX. Custo de operação e custo da implantação. Por que eu cito isso? Muito curioso que em alguma das pesquisas do blog Repositório, eu descobri que muito gerente de engenharia não faz muita ideia do que significam esses termos. E aí eu me pergunto, como é que um gestor de inovação não sabe quanto custa para inovar, não sabe que impacto que vai ter nos custos do produto, não sabe o retorno de investimento daquela decisão dele, não sabe se vai haver alguma alteração de custo de operação ou se a introdução daquela inovação vai ter um custo inicial. Isso aqui é um feijãozão com arroz, sem tempero nenhum, mas eu fiquei espantado com a quantidade de gerentes de engenharia ou de coordenadores, ou seja lá qual é o nome da empresa que vocês trabalham, que não tem noção desses conhecimentos. Todo projeto vai trazer algum risco e algum benefício, e todo gestor que lida com inovação tem que ter de cor, ou pelo menos saber defender, ou saber se defender, pelo menos numa conta de papel de pão, esses dados aqui que eu coloco nesse slide. Pode passar, Henrique.
E aí a gente começa a chegar num ponto, num dos problemas grandes que eu encontro. Inovação só vem de gente. Um dos grandes problemas que a gente tem quando digamos, minha empresa está com problemas de inovação. Começa a avaliar como é que é a gestão de pessoas. Quem é que gera inovação dentro da empresa? Gestor de engenharia que não gerencia pessoas não gerencia inovação. Ponto, acabou. Inovação só vem de gente. Se o cara não trata bem as pessoas não vão dar o seu melhor, ou talvez trabalhe o dia inteiro, mas não trabalhem com a melhor das suas ideias. Gerenciar pessoas é tão fundamental e ao mesmo tempo parece algo tão, como é que se gerencia pessoas? Cara, gerenciar pessoas é acompanhar as tarefas delas, é gerir com que qualidade que elas estão fazendo das coisas, que conhecimentos elas têm, precisam ou armazenam, qual é o valor agregado resultante das tarefas que elas executaram. E aí vem toda aquela questão também que eu acho que esse termo também já se deturpou um pouco, que é a questão da liderança. Como é que os gestores, os caras que estão com a decisão na mão reagem com as inovações que a equipe traz? De todos os problemas das empresas com quem eu já convivi de alguma forma, que eu percebi, o que impactou mais negativamente para a falta de inovação, para baixa introdução de novos produtos, para baixa introdução de novas funcionalidades, para reduções de custo, sempre foi uma má gestão de pessoas. Eu bato sempre nessa tecla, porque gerenciar pessoas é gerenciar o motor da inovação. E infelizmente, novamente, pesquisas do repositório, eu tenho um dado que 4% dos gestores de pessoas, 4 ou 2, abaixo de 10%, realmente focam na gestão de pessoas. A maior parte é um gestor de projetos com mais foco em prazos e atender demandas de outros departamentos. Então, eu diria que esse é um dos grandes pilares para a inovação se tornar um problema. Pode passar aí. Gestão de pessoas afeta a qualidade com que as pessoas trabalham, a qualidade, a velocidade e o desempenho delas. Isso tudo se traduz num custo que é o custo de projeto, Então, até tem o custo de maquinário, até tem o custo de protótipos, mas esses eu não tenho como fugir. Se eu preciso de um alinhador a laser para fazer alguma coisa, eu vou precisar do tal do alinhador a laser. Não interessa a qualidade das pessoas que eu contrate. Mas eu consigo controlar como as pessoas trabalham e como as pessoas trabalham tem impacto profundo em quanto tempo elas levam para fazer as coisas. Isso tudo tem influência direta no NRE. E aí, que eu acabei de comentar anteriormente. O NRE é o que determina o valor, e o valor vai determinar o preço de uma determinada tecnologia. Então, vamos lá. Eu coloquei inicialmente que um dos problemas da inovação é a inovação sem impacto. Então, vamos colocar, a inovação tem que ter impacto. Toda vez que eu coloquei que, ao lançar um produto e ao começar a ter rendimentos em cima desse produto, eu vou ter concorrente. Isso quer dizer que a minha ideia... Então, eu tive uma ideia inovadora. Vou lançar um novo produto. No momento que eu lancei aquele produto, aquela ideia perde valor. Por quê? Porque meu concorrente, ou todo o mercado, para eu poder vender aquele produto, ou seja, para ele ter algum impacto, eu tenho que apresentar ele para o mercado. Ao fazer isso, a ideia saiu da minha mão. Então, nesse momento, a ideia perde valor. O valor da ideia é no momento, ele se desfaz, ele se derrete no momento de lançamento. Quando o produto é anunciado para o mercado, aquela ideia desvalorizou totalmente. Ela já não tem mais segredo, não tem valor nenhum. O que passa a ter valor é a tecnologia implementada e a aplicação do produto.
Isso também já é interessante para um ponto. Todo mundo aqui, principalmente quem é técnico, já deve ter conversado com alguém que chegou e foi abordado, com alguém que tem a brilhante ideia, o novo Steve Jobs, ele disse, eu tenho uma ideia, mas eu só quero alguém que faça o programa, ou quero alguém que faça a placa, ou alguém que faça o... Ou seja, eu tive a parte menos... A parte que perde valor mais rápido é o que o cara teve, a ideia. No que lançou o produto, a ideia perdeu valor. Alguém já vai copiar. Então, lancei, sei lá, alguém inventou vamos lá, máquina de pentear macaco. Lancei a máquina de pentear macaco. Pronto, se tiver mercado, a ideia já não tem mais valor nenhum, porque todo mundo já sabe que existe. Se eu ganhar dinheiro, as pessoas já sabem até que não só existe, como ainda dá para ganhar dinheiro com aquilo. Vai surgir concorrente. E aí, o que me protege? Bom, se para fazer a tal da máquina de pentear macaco, o cara passa um trabalho do cão, tem que investir num time de, sei lá, 50 engenheiros, já não vai ser qualquer aventureiro que vai desenvolver aquela tecnologia. Por mais que a máquina de pentear macaco custe 30 centavos, aí vem a história do valor da tecnologia, o valor do produto, não vou ter concorrente naquele mercado. Então, se eu lançar um produto em que o custo de desenvolvimento for alto, não interessa o valor que ele está na ponta. Eu não vou ter concorrente, ou vou ter um número de concorrentes um pouco reduzido. Bom, eu gosto também de usar alguns exemplos que tecnologia que todo mundo domina, e aí vem a história de inovar, vou inovar, vou fazer uma coisa que todo mundo já faz e eu não faço. Então vou inovar. Não vai inovar. Esse é outro problema, interpretação errada. Na verdade, tu vai até, tudo bem, vai inovar porque tu tá melhorando alguma coisa, mas tu não vai inovar para ganhar mercado. Vai inovar só para buscar o atraso, aquela história, fazer pão. Fazer pão cá entre nós é uma tecnologia que todo mundo mais ou menos sabe como é que funciona, né? Pode até não saber fazer pão direito, mas sabe mais ou menos como funciona, pelo menos para explicar. Põe uma farinha, água, ovo, um pouquinho de sal, mistura tudo, põe fermento, aliás, tem que botar o fermento antes, né? Já errei o pão. Põe fermento, põe no forno, beleza. Cara, tecnologia de fazer pão não tem muito valor. Todo mundo já sabe, todo mundo conhece, todo mundo... A tecnologia vem de graça. Agora, se eu faço uma máquina de fazer pão, eu não estou pagando a tecnologia de fazer pão, nem a ideia de fazer pão, eu estou pagando pela máquina. Então é o custo pela máquina, é as peças mais a margem do cara, eu não paguei pela tecnologia. Agora vamos lá, inventei uma máquina para desidratar água, vender água em pó. Cara, essa tecnologia deve ser tão inimaginável que ela já confere valor ao produto. Então, essa dissociação também gera muito problema de a empresa vai inovar, mas vai inovar necessariamente, às vezes, não acaba alterando o valor do produto na prateleira. Por exemplo, eu dizer que meu celular tem um bom sistema de update, não vai mudar a percepção do usuário sobre o celular. Agora, se ele tem uma interface gráfica mais bonitinha, talvez isso mude. Então, e fazer o update, às vezes, é mais difícil que fazer a interface gráfica, dependendo do caso. Enfim, né, o que eu quero dizer aqui é que a inovação sozinha não protege ninguém, e sim o valor dessa inovação é que vai acabar gerando alguma proteção. Então, tirar mais um mito, inovar é obrigatório, mas não necessariamente é algo lucrativo. Embora dê para medir o impacto dela, e às vezes o impacto é não perder mercado. Surgiu um novo concorrente, mas eu inovei meu produto e não perdi mercado. Não gerou mais dinheiro, mas manteve, manutenção de faturamento. Bom, NRS é um custo que se dilui. Pode deixar já nesse slide, Henrique. É um custo que se dilui com o número de unidades, mas aí agora que vem um ponto interessante que eu queria comentar. Eu gasto para colocar um produto no mercado. Então, vocês estão vendo aí uma curva de vendas por curva de faturamento, de lucro. Então, eu começo gastando para botar um produto no mercado. Quanto mais complexo o meu desenvolvimento, mais profundo essa curva vai, mais eu vou gastar. Depois eu tenho um custo para introduzir esse produto no mercado. Quanto mais disruptivo o produto, mais profundo essa curva vai. Então, se eu estou largando algo difícil de fazer e com alto grau de disrupção, imagine que um gasto de dinheiro por um tempo considerável
no mercado. E aí agora vem um ponto de por que eu expliquei tudo isso. Onde eu ou eu me forço a ficar inovando, no momento que o meu produto chegar no break-even, que é bem ali onde a curva laranja cruza o zero, e começa a dar dinheiro, é o momento mais perigoso do meu produto. Por quê? Porque é ali que o meu concorrente vai levantar as orelhas e vai dizer, pá, preciso ganhar dinheiro ali antes que esse cara se consolide no mercado. E é o ponto onde as empresas normalmente estacionam o investimento, esperam começar a ter o retorno do investimento, em vez de fazer pequenas melhorias no produto, e aí as razões para isso são inúmeras, elas, não, vão esperar ganhar um pouco de dinheiro, vão fazer outro produto, deixa esse aí assim, deixa esse aí ganhar um pouco de dinheiro. Nesse ponto é onde, bom, se eu vejo um produto tem um concorrente meu, começou a ganhar muito dinheiro com aquilo, a primeira coisa que eu faço é, cara, não dá para eu fazer a mesma coisa que ele, porque daí eu só vou empatar. Então eu tenho que fazer o que ele fez e botar mais um pouco. Então, tudo isso que eu falei se traduz nessa curva. As empresas, muitas delas, deixam para trabalhar nos seus produtos, não no estágio de crescimento nem de maturidade, mas lá no declínio. No declínio, muitas vezes, eu já não tenho mais recurso suficiente para fazer inovações de impacto no meu produto. Eu acabo, às vezes, fazendo renovações ou fazendo alguns paliativos. E é engraçado que se vocês apresentarem essa figura e perguntarem para a maior parte das pessoas onde é que o produto ele é mais perigoso, a maioria vai dizer no declínio e, na verdade, ele é na introdução. Que é onde primeiro, a tua ideia perdeu o valor. Então, tu já teve um deságio aí instantâneo. Todo mundo passa a saber aquilo que tu fez. Todo mundo tem o manual de instruções do teu produto é a especificação para o teu concorrente. E é justamente nessa hora que as empresas muitas vezes cortam o investimento. Então, e aí entram aqueles conceitos que eu estava trabalhando até agora. Questão de gestão de... O ciclo de desenvolvimento de produto, se eu faço uma boa gestão de conhecimento, reduz. Baixo turnover, reduz. E introdução dos novos produtos quer dizer que se eu sempre tenho uma carta na manga e lanço produtos, a chance de eu ter que ficar sempre disruptivo são menores. Então, a introdução do produto é mais simples. E se eu não faço uma incrementação, uma inovação incremental, aí entra aquilo que eu comentei. O meu concorrente vai inovar em cima do produto que eu lancei e eu não. Talvez eu nem consiga chegar no estágio de maturidade e declínio. O meu produto ele nasce, faz um balãozinho e já morre. Então, ou seja, se eu não faço uma cultura de inovação e endereço todos esses aspectos que eu lancei, a inovação se torna um problema. Meu concorrente fez, eu não fiz, e ele matou o crescimento do meu produto. Eu nunca consegui chegar lá no meu potinho de ouro daquilo que eu lancei, daquilo que eu investi. Obviamente que, e aí entra até, foi interessante a pergunta, tem gente que acha, não, mas peraí, eu posso resolver isso com um sistema de patentes. Cara, se o teu produto for em algum momento, algum chinês desconhecido vai ferrar a tua vida. Então, eu não tenho muita escolha. Ou eu adoto uma postura de inovação constante, ou então talvez o meu produto nunca vá, ele não sai da maternidade. Ele nasce e morre. Bom, então assim, o ciclo de vida de um produto. Eu vou fazer as outras e vou passar aqui, tá bom? Desculpa, pessoal. O ciclo de vida de um produto, então, é extremamente dependente do quanto eu fui e me mantenho inovador, porque ele pode encurtar, pode alongar, e se eu me manter com inovações, talvez o meu declínio vai ficar lá na frente, talvez nem aconteça, porque o meu produto vai migrando, vai evoluindo enfim, eu tenho dinheiro em caixa, eu tenho corpo. Pode passar aí, Henrique.
E eu costumo dizer que a falta de inovação, ela não é um negócio assim, preciso inovar, meu Deus, tô ralado. Não, ela é sutil. Normalmente ela começa assim, eu já acompanhei algumas empresas que eu acompanhei, ela normalmente começa sempre numa venda que se perde. O cliente começa a exigir melhores condições de pagamento, o cliente passa a exigir descontos. Por quê? Porque provavelmente tem alguém lá martelando o cliente com alguma coisa nova. E aí, como o custo de adoção de novas tecnologias, novos produtos para o cliente também é custoso, ele disse, quer saber, deixa eu ficar com esses caras mesmo sendo um pouquinho mais caro. Mas eu vou apertar porque eu também não quero perder. E assim o cara ainda mantém a venda e ele não enxerga o problema. E aí daqui a pouco essa coisa começa a aumentar de frequência, de tamanho, e aí começa a ser a reclamação de, mas não tem produto, mas falta isso, falta aquilo outro. E até um dia que quando a empresa descobre e ela perde talvez o bid do principal cliente, ela vai avaliar, pedir para um concorrente, vai ver o que o concorrente tem, ele não é uma ou duas, às vezes são às vezes 3, 4 gerações na frente. Os caras lançaram o produto, revisaram, até que chegou o ponto que o teu cliente disse assim, bom, a diferença está tão grande entre, às vezes, custo e funcionalidade que eu pago a migração do produto A para o produto B. E aí começa uma correria. Ou seja, começa a queda, na verdade. Começa a descida da ladeira. Eu cada vez menos passo a ter recursos para investir em inovação. Inovação toma dinheiro, já vimos isso. E como o meu produto não é bom, eu vendo cada vez menos. Então eu entrei na espiral descendente. Aí, mais uma vez, inovação se tornou uma verdadeira pedra no meu sapato, porque o meu concorrente está fazendo e eu não. Pode passar, Henrique. Bom, aí, como ninguém gosta de ficar perdendo dinheiro, perdendo mercado, aí começa, acho que todo mundo já viu isso, aí começa o milagre. Aí vem o curandeirismo, aí vem sei lá, as decisões tomadas com a ponta de trás do trato digestivo. Aí vem o novo plano estratégico, que aí vem um monte de novo, a gente precisa vender mais. Lá no plano estratégico precisa vender mais, um produto que está perdendo venda. Às vezes eu fico pensando, mas o que vai mudar? Vai ter um novo processo? Vai cair um raio? Sei lá eu? Alguém vai gritar Shazam, o produto vai gritar Shazam, ele vai se tornar um produto mais novo? Não, mas está lá no... Não, porque o nosso planejamento determinou que a gente precisa aumentar as vendas. Legal. Eu já disse lá na lotérica que eu preciso ganhar na Mega Sena. Até hoje não funcionou. Mas, e ó que eu nem jogo. Então eu não entendo por quê. Eu digo por isso que eu preciso ganhar na Mega Sena e eu não ganho. É a mesma coisa pegar e botar num planejamento estratégico para aumentar as vendas. Mas tá, e o que a gente vai fazer para isso? Então, precisa aumentar as vendas. Bom, vem o plano de novos produtos. Aí tu vai olhar o plano de novos produtos, os caras estão copiando, não, o concorrente está se dando bem nisso, eu vou fazer igual. Ou seja, o cara foi lá, perdeu o mercado para o concorrente que inovou, aí o brilhante plano é ficar atrás da concorrência. E aí vem a cisma, é um fetiche da redução de custo. Eu diria assim, eu não acredito que o pessoal lá na Ferrari está muito preocupado em reduzir o custo do parafuso. Ou seja, redução de custo é bom? Claro que é bom, é sempre bom. Não vou ser louco para dizer que não vale a pena, sempre vale a pena, em todos os casos. Mas às vezes não é isso que vai te tornar mais competitivo, só reduzir custo. Às vezes vamos pegar o iPhone. Custa caro pra caramba aquele negócio, tem um monte de celular que tem a mesma quantia de funcionalidade ou pelo menos equivalente. Tu acha que eles estão preocupados em reduzir custo para ganhar mercado? Mas não, talvez para a lucratividade da empresa. E aí vem assim, um monte de solução milagrosa, e aí eu gosto de citar alguns exemplos de algumas coisas que vão acontecendo aos poucos. Então, pode manter naquele outro lá, Henrique. Então, assim, lá por 2000 e poucos, quando eu entrei no mercado de trabalho, se falava muito tal da ISO, da qualidade total e tudo mais. Aí lá, no meio do caminho, em algum momento, virou o tal do Black Belt, depois lá pelas tantas virou o tal do Lean, e agora a bala pode já passar agora, Henrique.
a bala de prata da inovação, que todo mundo quer, agora anda sendo o tal do design thinking e tudo mais. E são todo processo, porque vai inovação, 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 ou seja, eu vou trocando o remédio, vou tentando caçar uma bala de prata que resolva o problema de inovação na minha empresa. Eu fico procurando um pacote, uma solução milagrosa, uma consultoria, e eu diria assim, para resolver o problema da falta de inovação, não tem bala de prata. Não vai ser da noite para o dia, não tem bala de prata, não tem seixo mágico, elixir da longa vida, pedra filosofal, fonte dos desejos, não tem. E até é engraçado que a empresa passou anos sem inovação e quer resolver o problema dela em 3 meses, porque perdeu venda. Então, nessa hora eu gosto de citar o nosso amigo Descartes, que o bom senso é a coisa mais bem compartilhada entre todos os seres humanos. E se inovação tem que ter impacto, e eu não tenho inovação, talvez eu precise inovar o meu jeito de pensar e começar por impacto nas ações que eu tomo para resolver o meu problema. Então, eu preciso começar a fazer aquele trabalho constante, aquele trabalho de... Pode passar o slide, por favor, Henrique. Aquele trabalho diligente, todos os dias, e essa figura, para mim, resume muito bem todos os conceitos que eu apresentei. Eu vou gastando um pouquinho de dinheiro um dia, na minha árvorezinha cresce, põe um pouquinho mais de dinheiro, ela cresce mais um pouquinho, e vou botando até que uma hora eu tenho uma árvore que está me dando fruto. Ou seja, eu passo a ter um processo de P&D que lance novos produtos todo ano, que resolva rápido qualquer urgência de campo. Eu tenho um departamento de vendas que sempre tem coisa nova para oferecer para o meu cliente. Eu tenho uma linha fabril que com frequência consegue reduzir custos e aumentar a produtividade. Ou seja, se eu faço o meu trabalho de inovação incremental, visando impacto, visando melhoria, eu começo, em algum momento, eu vou começar a colher os frutos disso. Agora, não adianta querer colher fruto de um pé de laranjeira que recém foi plantado, ou que recém brotou. Pode passar o slide, Henrique, por favor. E isso tudo que eu coloquei acaba sendo, talvez para muita gente, chovendo molhado, porque todo mundo, mais uma vez, já ouviu falar sobre isso. Eu já sei, Ricardo, tudo que você me falou é óbvio. Tá bom, mas por que ainda se precisa tanto disso? Porque o que eu proponho aqui foi o seguinte, primeiro, mudar alguns paradigmas. Entender de verdade o que é inovação. Entender que a inovação é uma melhoria e não uma invenção. Entender que inventar algo é muito bom, mas que melhorar algo é muito mais lucrativo. Talvez eu invente algo para melhorar alguma outra coisa. Tudo bem, vai. Mas sempre melhorar algo vai ser mais lucrativo. É preciso saber que inovação custa e custa caro. Não é barato. Então não dá para ficar desperdiçando recurso ou errando o tiro. E quando eu digo errar o tiro, não digo assim, chegar num protótipo que eventualmente, ou se fez bastante estudos e descobriu que um produto que se achou que ia ser genial acabou não sendo tanto. Isso aí já acaba gerando um aprendizado, mas eu digo, jogar dinheiro fora mesmo, ficar fazendo solução que não resolve, paliativos, inovação de palco, pintar avião de rosa e coisas do gênero. Não existe uma solução milagrosa, não existe bala de prata, não há um novo processo. Eu vou adotar Scrum e agora todos os meus problemas de inovação e software estão resolvidos. Vou adotar metodologia ágil e meu problema acabou. Nenhuma ferramenta vai acabar com esse problema. As ferramentas podem ajudar, podem otimizar, podem melhorar um pouquinho o processo. Mas é o paradigma de se colocar de forma a pensar em inovação do tipo, o que eu posso fazer melhor? Seja lá com que ferramenta, ou seja até mesmo com as ferramentas que tem, às vezes sem ferramenta nenhuma. Inovação não precisa ser sempre
ela deve ser de forma preventiva. Não vou melhorar meu produto porque o meu concorrente... Eu vou melhorar meu produto porque eu preciso melhorar meu produto, porque eu quero melhorar meu produto. Nem que seja para vender o mesmo produto numa versão mais nova para o mesmo cliente, para a manutenção dele. Então, com isso, eu concluo que a inovação deixa de ser um problema para mim quando eu inovo mais que os meus concorrentes, porque eu não posso assumir que eles estão parados. Então, se eu, vamos lá, introduzir 10 inovações num produto barra processo barra serviço, meu concorrente 5, e as minhas 10 têm impacto e as 5 dele tem impacto também, eu tive um saldo aí nessa brincadeira que me tornou mais competitivo. Então, só para dar uma ideia. Então, eu preciso inovar mais que o meu concorrente e assumir que ele não está parado. Porque se eu assumir que ele está parado e dizer, não, vou contar com a leniência dele e eventualmente vou deixar para lá a melhoria num produto, pode ser que ele esteja fazendo isso que eu não, e aí eu vou descobrir quando a ideia dele for para a rua. No momento em que a ideia dele passa a não valer nada, mas o produto dele passa a valer mais que o meu. Por fim, pode passar o slide. A gente ouve falar muita coisa desses caras, a pergunta que eu faço é, dá para competir com eles? Dá. Em primeiro lugar, é a gente assumir a qualidade do nosso concorrente. Vamos lá. A China pesquisa pra caramba. Faz muita pesquisa muito aplicada. Eles não têm alguns casos de pesquisa que a gente vê no Brasil, de coisas que, cara, a influência da goma de mascar no sexo dos carrapatos. Eles pesquisam bastante coisa muito aplicada. Segundo ponto, eles não têm vergonha de botar a mão na massa e de melhorar o processo. Ou seja, a manufatura deles é barata, aí todo mundo vai dizer, mas tem o trabalho, que é esse cara. Cara, vamos pegar, por exemplo, a indústria de eletrônica extremamente refinada, que não tem manufatura barata. Eles fazem bem a ponte entre a universidade e a manufatura lá na ponta. Segundo, eles têm coragem suficiente para entrar em produção com as coisas deles. Então, eles lançam um produto, eles têm coragem de que esse produto vai... Eles têm coragem de fazer num volume tal que torne esse produto competitivo. E eles desperdiçam pouco, apesar de todos os pesares, praticamente tudo lá parece ter uso. Então, eles avaliam a cadeia logística inteira, da ideia lá na universidade até a ponta de produção. Então, assim, dá para competir com eles? Minha resposta é: dá. É só fazer direito. A questão mas o produto chinês não vai ter qualidade. Não, nem sempre é assim. Óbvio que tem produtos deles que não tem qualidade nenhuma, tem contrabando, tem falsificação, tem de tudo. Mas também tem produtos de alta qualidade lá. Então, assim, mesmo no Brasil, eu entendo que há, sim, possibilidade para se competir com esses caras. O outro ponto que eu coloco também é assim, cara, o Brasil tem um monte de incentivos e tudo mais, mas de alguma forma a coisa às vezes parece que não anda, não sai do lugar. Os incentivos estão lá, às vezes as isenções de impostos estão lá, mas a coisa às vezes parece que não anda. Então temos sim alguns problemas internos, mas eu diria que o maior deles é a nossa adoração pelo inventor, e aí faz com que todo mundo queira inventar coisa e ninguém queira pegar um produto que já existe, dar uma melhorada nele e entrar no mercado com ele. Esse eu diria que é o principal problema. Então, vai falar hoje com universitários que estão falando de montar uma startup, tu vai ver que eles querem inventar alguma coisa. Querem inventar algo novo. E às vezes não se dão por conta de dizer, vou pegar, sei lá, esse produto que está aqui, e tô achando que ele está meio pobre, talvez não tenha conectividade, enfim. Eu diria que esse seria um ponto. Então, dá sim, tranquilamente. Pode, próximo slide, Henrique, por favor. Bom, quem quiser me xingar, quem achou que eu falei um monte de asneira aí, pô, Ricardo, tomou 1 hora da minha vida. Eu tô extremamente bravo contigo. Tá aí
o meu e-mail. Eu espero ter conversado com vocês e explicado um pouco do meu ponto de vista e espero ter passado a mensagem que a inovação, quando eu faço e os outros não fazem, ela é boa para mim, um problema para eles, e se torna um problema para mim quando eles fazem e eu não faço. Eu acabei de ver aqui o comentário do William. William, isso vai muito na linha do que eu venho comentando. A gente tem falado tanto de inovação e todo mundo sabe de tudo que se a gente ainda fala é porque não tem ninguém fazendo algo concreto a respeito. Legal. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Põe de novo, só acho que no próximo slide deve estar mais um link para pesquisa. No e-mail até... Deixa eu botar aqui. Eu coloco aqui nas mensagens. Estão conseguindo ver o link? Vou passar o link de novo. Eu botei meu e-mail no chat, então vocês não precisam ficar para poder passar a página. Tu marcou as perguntas aqui, né? Isso. Lá para trás tem uma pergunta. Oi. Ficou a pergunta do Átila. Uhum. Né, em empresas multinacionais aqui no Brasil, boa parte da P&D vem das subsidiárias de fora e propor algo desenvolvido aqui geralmente encontra muita resistência. Como inverter esse cenário? Esse é um cenário bem complicado. Na verdade, a mudança teria que... Eu acho que não vai existir política de Estado que mude a mentalidade dessas corporações. Eu citei o exemplo dos fabricantes de televisor, mas dá para estender isso para fabricante de várias outras coisas. Ou muitas vezes aqui no Brasil eles só fazem uma adequação dos produtos, né? Uma tropicalização que se fala. Confesso que esse seria o ponto talvez mais desafiador. Aumentar a quantidade de leis, de regulamentações para impedir isso, eu acho que não seria a solução. Por outro lado, eu noto também que já existe, querendo ou não, de alguma forma, essas empresas pagam impostos e empregam gente aqui, mas da mesma forma, eu vejo que existe já um monte de incentivo feito aqui no Brasil para se desenvolver, às vezes até produtos e substituir esses caras. Eu acho que essa resistência dificilmente a gente vai conseguir discutir aqui e eu vou conseguir te dar uma resposta satisfatória. Mas eu conversei com gente que trabalhou, por exemplo, dentro de empresa multinacional que não tem P&D aqui no Brasil. O cara queria submeter um projeto até para inovação e tudo mais, utilizando recursos de fundos de pesquisa e tudo mais, não conseguiu aprovação. A empresa não ia gastar nenhum centavo, só ia dar uma assinatura, dizendo, tá bom, eu deixo. Ou então, eu deixo esse cara correr parte do experimento aqui. Eu não sei se é um pouco também, talvez por causa da imagem que o Brasil passa. Confesso que não sei explicar por que, Átila, que essas empresas têm essa restrição de desenvolver nossos produtos aqui. Às vezes eu penso que se eles começarem a desenvolver em países terceiro mundo, talvez eles vão achar que vai tirar emprego de europeu ou americano, algo assim. Porque tu vê, se for pensar, eu acho um pouco injustificado, se for pensar em software, cara, a gente tem muito bons desenvolvedores de Linux lá no kernel, inclusive. Então, eu não vejo um problema de material humano. Não sei se respondi, mas acho que essa resposta, infelizmente, essa pergunta não tem uma resposta satisfatória. Eu estou vendo aqui uma... Oi, pode ir. Tem uma do Daniel sobre o INPI
diminui a competitividade do Brasil? Não basta aumentar o número de funcionários? É que eu acho que patente, todo o sistema de patentes vai acabar se tornando muito mais um empecilho do que uma ajuda. Se eu tenho bons produtos, eu não tô muito preocupado com o que meus concorrentes estão fazendo, contanto que eu me preocupe em continuar fazendo bons produtos. É aquela história, eu vou continuar regando meu gramado, se o do meu vizinho crescer mais verde que o meu, mas o meu estiver bem verdinho e eu estiver bem feliz nele, tudo bem, paciência. É que esse excesso de benchmark acaba gerando algumas coisas que eu entendo que até, de certa forma, uma distorção de essa necessidade de ficar olhando toda hora para o lado do que o outro está fazendo, em vez de pegar e fazer alguma coisa positiva. É que nem regular a nota que tu quer tirar na prova pela nota que teu colega tirou. Então, sei lá, eu acho que ficar exigindo políticas de Estado para proteger o meu mercado talvez funcione por um tempo, mas no fim das contas acaba sempre o resultado final da brincadeira é atrapalhando a entrada de novos jogadores ou fazendo com que o cara, por, sei lá, pelo tempo por quanto vale a patente, ele sente em cima daquilo e não mexa nada e ele garante o ramp-up do produto dele e fica o resto do mundo sofrendo para ele ganhar dinheiro. Meu ponto de vista, eu acho que eu vivo de forma, de certa forma, confortável com a ideia de que quando a ideia saiu da minha cabeça e ganhou o mercado, ela perde valor. Mas é uma opinião minha. Eu sou confortável com esse conceito. Da mesma maneira, eu não acho que a ideia tenha tanto valor assim. E cá entre nós, acho que o movimento Open mostrou que, mesmo que a tua ideia seja bem difundida, às vezes ela te ajuda a ganhar mais dinheiro. Mas como eu disse, tem muito do que eu acredito aí na brincadeira. Outra pergunta do Oswaldo. Tudo que disse cabe para qualquer tamanho de empresa? Como se preocupar com isso no começo das operações? E como isso se enquadra em uma startup? Bom, a startup vai fazer aquele ciclo. Vamos lá. Vamos partir do princípio que temos uma startup que teve uma boa ideia e teve dinheiro suficiente para fazer um produto bom e chegar no mercado e esse produto começou a vender bem. Muito provavelmente em algum momento dessa startup, e óbvio e quanto menor, às vezes é até mais fácil, porque daí tem menos gente, provavelmente o dono, ou ele foi o cara que fez o produto. Porque é muito difícil uma startup que não tem nenhum engenheiro contratar um time de engenharia para fazer alguma coisa. Normalmente vai se juntar um bando de engenheiro para fazer o negócio. Então, eu entendo que já vem até mais fácil, mais natural, às vezes, numa empresa pequena em que o produto veio da cabeça do dono, do que numa empresa em que alguém contratou alguém só para fazer eu quero alguém só que faça o app. Porque esse cara vai toda vez que precisar inovar, ele vai precisar contratar de novo. Já o cara que, a empresa começou a dar lucro, começou a pagar as contas dele, talvez isso motive ele a mexer no próprio produto e melhorar ele. Então, para uma empresa pequena, por exemplo, eu não vejo problema não. Óbvio que tem cada caso é um caso. Agora, se a empresa não teve dinheiro para conseguir chegar com o seu produto no mercado, é porque tem um outro planejamento que está faltando aí, que é um planejamento de despesa, né? Como eu disse, inovação custa dinheiro. Não, mas eu mesmo que estou fazendo nas minhas horas vagas, tá te custando vida, cara. Sempre custa alguma coisa. Então, não existe inovação sem custo. É inovação que caiu do céu. Talvez até tenha, para não dizer que não existe, mas você vai lá, é muito raro inovação sem custo. Parece manda-chuva batatinha. Eu vi uma outra pergunta aqui, que eu acho que é do William. Tu aceita? A do William, isso. Qual a sua opinião a respeito da ponte entre a academia e indústria? Como construir essa ponte no Brasil? Eu diria assim,
Primeiro ponto é a questão que a gente tem que ter pesquisa acadêmica, mas eu acho que tem um tipo de pesquisa que eu ouvi algumas pessoas falando, e eu ouvi poucas, infelizmente, e talvez pode ser ignorância minha, mas é o conceito de pesquisa aplicada. É a pesquisa para gerar produto. A função dela, o final dela tem que ser um produto. Não pode ser só um paper, só um novo conceito. Tem que ser um produto. Então isso já ajudaria a quebrar um pouco desse gelo que existe. Outro ponto que eu penso também. Um deles, óbvio, é a empresa se aproximar da universidade, a empresa passar a destinar, porque hoje a gente vê, por exemplo, a questão, vamos lá, lei da informática, a empresa é obrigada a investir tantos por cento lá do faturamento lá em institutos de pesquisa e tudo mais. O que a empresa faz? Ela diz, bom, eu pagava isso como imposto, agora pago como incentivo. Eles jogam esse dinheiro dentro do instituto e deixam o instituto pela própria conta. Eles não direcionam o trabalho dos institutos e das universidades. Tipo, eu já estou botando dinheiro lá, eles que gerenciam o projeto e talvez me entreguem um produto. Não vai funcionar. Se aquilo que está se fazendo na academia, muitas vezes com fomento da indústria, não for, tiver alguém da indústria destacado para gerenciar isso, não vai acontecer. Vai acontecer que a universidade vai focar naquilo que ela quer, que é artigo e ciência. E aí tu vê muitas vezes daí fazendo daí qualquer coisa para entregar para a empresa, porque a empresa pediu. Bom, se eu recebo um conteúdo que não está organizado de maneira que ele possa ser aproveitado ou que ele se enquadre dentro da minha gestão de conhecimento, eu não vou usar ele. Ele vai para o lixo e eu vou refazer. Então, esse seria um segundo ponto. Do lado da empresa, passar a prestar um pouco mais atenção nesses incentivos que ela joga, mas não usa, eu diria. Eu diria que parte já está começando a acontecer, então a universidade já tem tido programas mais programas de incubação, incubadoras, etc. Então já dá uma melhorada, uma amenizada. E o último ponto é assim, é a gente parar com esse fetiche frente ao inventor, achando que esse cara é o maioral do universo, e começar a olhar mais também para o cara que pega o que existe melhor e faz aquilo um produto. E aí entra um pouco também de não achar que todo empresário é um tirano opressor que quer sugar o dinheiro e sugar o trabalho e a alma das pessoas para ganhar dinheiro. E infelizmente a gente ainda tem uma presença desse tipo de cultura muito forte no Brasil. Eu acho que sim, existem bons empresários e sim, existem maus empresários, assim como existem bons jogadores de futebol, maus jogadores de futebol, engenheiro bom, engenheiro ruim e programador que não entende ponteiro. Gente boa e gente ruim entende em qualquer lugar. Então, eu acho que esses fatores ajudariam a construir essa ponte. Espero ter respondido também, William. E tem mais uma pergunta do Oswaldo sobre a área médica. A área médica é uma das que demanda equipamentos, é um segmento da economia com crescimento garantido. Como você vê a burocracia da Anvisa, se é que ela existe, para lançar produtos novos e inovadores? Eu diria que o ciclo de produtos médicos é um ciclo. Esse é um tema complicado, porque para a gente não ter Dr. Frankenstein por aí experimentando direto com gente, ou então, sei lá, agora teve a história dos animais, lá dos testes em animais, para que não sejam de maneira leviana, se exponha sejam seres humanos ou até mesmo animais a risco desnecessário, existe um conjunto de regras. Não sei se alguém viu ou lembra daquele filme A Mosca, que o cara tem uma máquina de teletransporte lá, que tem uma mosca que entra junto e o cara vai virando um moscão. Eu achava aquele filme curioso do ponto de vista que, cara, jamais alguém ia testar nele mesmo esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, a questão que deve haver, e aí vem a história, da mesma maneira que a gente tem gente que teria ética suficiente para, mesmo sem Anvisa e sem leis, e fazer coisas de maneira ou riscos controlados ou pelo menos tomando precaução para minimizar todo tipo de risco, existiria um monte de gente que faria isso de maneira faria isso à la louca e não estaria ligando para as consequências da mesma maneira que tem gente que vai lá e compra, sei lá, toma antibiótico do jeito errado e acaba fortalecendo as bactérias.
Eu vejo assim, essa burocracia tem a sua razão de existir. Então, é só para dizer assim, não é uma coisa, vamos fazer para atrapalhar. Então, independente dos méritos e da qualidade dessas coisas, ela tem uma certa virtude aí. O problema maior que eu vejo até nem é a quantia de informações e documentos que se pede, mas o tempo que se leva para avaliar eles. E aí, para mim, esse é o maior dos problemas. Então, esse mercado, eu diria que ele até tem uma certa virtude. Agora, a gente tem regulamentação em coisa demais. A gente tem regulamentação em produto de pilha, porque liga no corpo humano, vai precisar de entendeu? Regulamentação exagerada. Então, da mesma maneira que ela tem sua virtude, ela tem a exagerada. Tipo, o cara vai botar um bracelete que tem um LED para medir corrente sanguínea, essa coisa precisa de um ciclo longo de aprovação na vida. Não faz o menor sentido. Então, eu diria assim, é um problema, mas não é exclusivo daqui. Os órgãos lá fora também, eu tive a oportunidade de conversar com um cara que lançou o Fitbit e disse que foi um parto vender Fitbit por lá. A Polar não deve ter passado pouco trabalho para botar as coisas. E assim, eu gosto de falar do exemplo. Imagina, hoje em dia, tu pegar e vamos descrever o produto. Tu tem um sistema de alta voltagem que manda em direção do usuário um feixe de elétrons acelerados, entendeu? E ele é protegido por uma fina camada de fósforo. Imagina como essa tecnologia se desenvolveria hoje. O trampo que teria para provar. Estamos falando do tubo de TV. Entendeu? Então, assim, começou a ficar muito mais criar regulamentação por criar regulamentação, porque, sei lá, um deputado resolveu, porque precisa ter uma lei aprovada lá, porque senão ele não vai ter o que dizer, ou então confere poderes para o Inmetro, que faz uns testes que eu acho que não fazem muito sentido, tipo, teve uma vez que eu vejo foi de ventilador, o que acontece com a pá do ventilador, se o ventilador cai ligado, uma situação extremamente, tipo, cara, tu botou um ventilador num lugar que ele vai cair fácil, de uma altura de 3 metros, cara, ligado ainda, que maluquice é essa, cara? Tipo, é tua casa, pô, tem teus filhos, tu vai cuidar deles. Então, e agora que eu tenho uma filha, eu digo assim, cara, eu não posso esperar que todos os fabricantes de todos os produtos façam os produtos à prova de idiota. Tipo, como é que eu vou fazer um disco rígido que impede que o cara pegue um machado e dê uma machadada no disco rígido? Não vou. Ele é prova ali de, sei lá, o cara botou um conector invertido, o cara não prestou atenção, ia botar de um jeito, botou do outro, será que é protegido para não queimar? Tá, legal, beleza. Agora. Acho que, não sei se respondi também, mas o meu ponto tem certa virtude, mas estão exagerando na dose. Da questão da Anvisa. Legal. Bem, a gente está chegando, né? Passou já de 1h30, mais ou menos. Tem só mais uma pergunta aqui, feita pelo Daniel, acho que é bom poder te parar. Não vai atrapalhar, acho que, o horário do pessoal. Então, a pergunta dele: por que tem mais empresas chinesas conseguindo ser do Inmetro do que as brasileiras? Pô, essa pergunta dá uma vontade de responder assim, porque elas estão subornando, os caras são corruptos. Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho que eles aprenderam, eles gastaram tempo, gastaram energia para aprender como o nosso metro funciona e, honestamente, eles têm uma cultura pró-mercado, pró-vender, pró-botar as coisas na prateleira. E então, assim, tipo, é assim que o metro brasileiro funciona? Tá bom, vamos aprender como esse metro funciona. Uma vez que a gente saiba, vamos tirar de letra. E eu acho que eles fizeram um trabalho que a gente mesmo às vezes não fez. Tu vê, porque pegar e dizer que estão fazendo falcatrua, a resposta é que nem pegar e usar ruído como desculpa para tudo. Tu vai lá, faz um amplificador, tá uma chiadeira do cão, é ruído. Aí tu vai ver que tu não polarizou os transistores direito. Então, eu não acho que é uma resposta que não pode ser tão óbvia. Pode até ser que tenha alguma coisa assim, mas com certeza esse tipo de coisa não muita gente sabendo, uma hora vaza.
Então, eu acho assim, eles fizeram o dever de casa. Eles foram lá, aprenderam, saberam o que funciona, olharam a legislação, leram, botaram, sei lá, uns quantos chineses a aprender isso e estão fazendo de acordo com o que deve para ser aprovado rápido, porque eles querem vender. Eles não querem ficar reclamando do Inmetro. Eles vão pegar, tá bom, é assim. Apesar do Inmetro, é assim que eu tenho que fazer, então beleza. Então, eu gosto de fazer um exercício, quando eu começo e aí, estou falando um pouco do pensamento meu, de atribuir certa virtude às coisas com que eu não concordo. Então, tipo, apesar de eu não gostar muito das empresas chinesas, porque tem muitas que não fazem um produto bom, as que estão conseguindo, vamos lá, vamos assim, será que eles não estão fazendo bem feito o dever de casa e é por isso que eles estão conseguindo? Então, eu gosto de atribuir mérito, às vezes, ao meu concorrente ou aquilo que eu discordo. E esse é um dos casos. Acho que é isso, Legal. né, Henrique? Já tomamos bastante tempo do Acho que, pessoal. acho que já. Pessoal, oi, pode ir, eu Pode só. falar. Pode falar. Eu queria agradecer vocês pela presença. Meu e-mail está aberto, vocês, por favor, me mandem mensagem. E com dúvidas, comentários, sugestão de melhoria. Vou ficar muito feliz de receber esses contatos e poder responder eles. Legal. Eu, em nome do Embarcados, agradeço muito, né, a sua disposição aí para participar do web, do conteúdo foi muito bacana, gerou muita discussão, então foi muito proveitoso. Parabéns pela apresentação. E né, é já o segundo webinar conosco, então que vem os próximos. E também gostaria de agradecer cada um de vocês que se conectou, acompanhou o webinar. E fiquem ligados nos próximos, né? Já vai ter um novo, eu acho que é de 7 de fevereiro, sobre os chips da Microchip, rede Smash. Então, conte com a gente com mais webinars por aí. Tá bom, pessoal? Então, responda a pesquisa do Ricardo. Vai ser bacana participar, para a gente ter o resultado já publicado no Embarcados também. E é isso. Então, até a próxima, galera. Obrigadão. Falou, pessoal. Obrigado.